Estamos de volta, amados irmãos e irmãs, após este momento de adoração ao nosso Deus através dos cânticos. Eu creio que o teu coração está alegre, porque o Senhor, Ele tem te visitado neste momento, não é verdade? Então, amados, continuamos neste mesmo espírito de adoração ao nosso Deus. Eu creio que você utilizou também as redes sociais para estar convidando parentes, amigos, vizinhos para estar conosco, que vai ser bênção. E a quem também nós cumprimentamos com a paz do Senhor Jesus. Amém? O texto que eu gostaria de estar destacando nesta noite, na realidade, é o versículo que se encontra no livro de Romanos, capítulo 12, versículo de número 12, que diz assim: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. O título que eu dei à mensagem desta noite é um título bastante interessante, que vai chamar a tua atenção, que diz assim: oração, oxigênio da nossa fé. O apóstolo Paulo, ele se utiliza de todo o capítulo 12 para nos trazer orientações práticas para a nossa caminhada espiritual. Então, depois, busque estar lendo todo esse capítulo, que você vai ver que bênção que vai ser para a sua vida, para a sua caminhada espiritual. Mas, se atendo ao versículo de número 12, ele começa dizendo assim: alegrai-vos na esperança. A alegria é algo maravilhoso na nossa vida. É bom viver uma vida alegre. É bom sentir a alegria verdadeira. Porém, a alegria ela é um estado de satisfação e um sentimento de contentamento ou de prazer, não é? É aquele momento em que o nosso ser, ele se alegra, ele tem prazer, não é? Então ele é retratado pela alegria. Lá no livro de Neemias, quando o povo de Israel ele voltou do cativeiro para ajudar, mais precisamente para Jerusalém, para fazer então ali a reconstrução dos muros de Jerusalém, em que levou aproximadamente 52 dias, o povo estava sentindo falta do livro da lei, estava sentindo falta em ouvir a palavra de Deus. Então o povo se reuniu e pediu que o escriba Esdras e mais os sacerdotes trouxessem o livro da lei para que o livro da lei ele fosse lido diante do povo. E assim foi feito. E à medida que o livro da lei ele estava sendo lido, o povo começou a sentir um grande pesar do pecado nos seus corações. Os corações então começaram a se entristecer. E aquele povo, diz a palavra de Deus, que eles choravam muito. Mas Esdras, ele relatou lá no capítulo 8, no versículo 10, na parte B, dizendo assim: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então não se entristeça, se alegre, porque é essa alegria que vem de Deus que vai nos fortalecer, que vai nos permitir continuar caminhando, que vai nos permitir a ficar de pé diante das adversidades. A alegria, ela deve ser uma marca da igreja. A igreja, ela precisa ser alegre. A igreja, ela precisa viver uma vida alegre. Lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 4, Paulo vai dizer assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Então, se alegre no Senhor, porque é o Senhor que vai nos fortalecer. É essa alegria que vem do Senhor que vai nos fortalecer. No livro de Romanos, no capítulo 14, versículo 17, o apóstolo Paulo também vai dizer assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não é?
Então, o reino de Deus é paz e alegria. Em quem? No Espírito Santo de Deus. E essa alegria, ela precisa fazer parte da nossa caminhada, fazer parte da nossa vida. Aí alguém vai falar assim, mas pastor, então o crente, o cristão, ele nunca fica triste, ele não passa por adversidades? Não, não é isso que eu quis dizer. Não é? Todos nós, como seres humanos, nós estamos sujeitos a passar por dificuldades, por lutas, por emoções fortes, por decepções e até mesmo por momentos de tristeza. Todos nós estamos sujeitos a passar por esses momentos, não é verdade? Porém, ser cristão não é suprimir as nossas emoções, os nossos sentimentos. Por quê? Porque todos nós estamos sujeitos a essas coisas. Todos nós estamos sujeitos a passar por lutas, por tribulações. Inclusive, o apóstolo Paulo, ele vai dizer lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 10, na parte A do versículo, assim: às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Então, o próprio apóstolo Paulo, que já nos orienta e nos deixa tranquilo, por quê? Porque nós podemos passar por momentos de tristeza, momentos de tribulação, momentos de angústia. Porém, são momentos, mas a nossa vida, ela deve ser uma vida alegre no Senhor. Nós precisamos nos alegrar no Senhor. Alegrai-vos na esperança. É isso que a palavra de Deus vai nos falar. O mundo físico, o mundo em que nós vivemos, ele é destituído da verdadeira alegria. Ou vive numa falsa alegria. Por quê? Porque o homem ele tenta buscar artifícios, meios para preencher esse vazio que está dentro dele. Buscando assim uma alegria falsa, busca uma série de artifícios para que possa ter momentos alegres na sua vida. A alegria verdadeira, ela só é mantida acesa, né, através de um combustível. E você sabe que combustível é esse? Esse combustível, ele é a esperança. Por isso que Paulo vai dizer, alegrai-vos na esperança. E a igreja, ela é alimentada por essa esperança. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 17, no versículo 7, a palavra de Deus vai dizer assim: bendito é o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Então, se a nossa esperança ela é o Senhor, se o nosso combustível, se o combustível da nossa alegria vem do Senhor, está no Senhor, significa dizer que nós vamos viver uma vida de constante alegria. Podemos passar momentos de tristeza, momentos de angústia, momentos de tribulação, não é? Mas bendito é o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Nós nos alegramos porque temos essa esperança que é Cristo Jesus. E essa esperança é uma constante na nossa vida. Esse combustível chamado esperança que vem através de Cristo Jesus. E o mundo, ele não tem essa alegria verdadeira. Por quê? Porque não tem esperança. Lhes falta Cristo Jesus. Não é? Então, não tem como o mundo sem Cristo ter esperança. Não tem como o mundo sem Cristo ter uma alegria verdadeira. E o que acontece? A infelicidade, a tristeza, o desespero são coisas que fazem parte da vida de um homem que não tem esperança, um homem que não tem Cristo Jesus. Então, se ele não tem esse combustível que alimenta a chama da alegria, significa dizer que ele vai viver uma vida de tristeza. Para o cristão, a morte não é a última palavra. E a sepultura também não é o seu destino final. Por quê? Porque existe a esperança de uma morada no céu, em Cristo Jesus. Isso tudo nos traz alegria para os nossos corações quando nós começamos a entender aquilo que Deus tem preparado para nós. O verdadeiro cristão, ele pode viver até mesmo destituído de tantas coisas,
deste mundo, coisas materiais principalmente, não é? Mas ele não pode perder a esperança em Cristo Jesus, que é a chama que alimenta a nossa alegria, né? Isso nós podemos observar no livro de Jó, né? Um livro bastante interessante, bastante instrutivo, quando ali no início nos revela que Jó, ele era um homem próspero, tinha fazendas, ele tinha gados, ele tinha uma família, uma grande família. Em um dado momento, Jó, ele perdeu quase tudo, né? Eu digo quase tudo por quê? Porque existia algo em Jó ainda. E Jó então começou a passar uma série de tribulações na sua vida, a ponto da sua esposa chegar para ele e falar assim: Jó, amaldiçoa este Deus e morre, Jó. Não tem mais jeito para você, não é? Mas aí, mais na frente, lá no capítulo 19, no versículo 25, Jó vai dizer assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ou seja, existia ainda um combustível no coração de Jó que alimentava a chama da sua alegria. Para Jó, ele não havia perdido tudo, porque ainda existia esse combustível da esperança. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E é esse o entendimento de esperança que alimenta a fé da igreja, que alimenta a alegria da igreja. É esse entendimento de esperança. Porque se nós perdermos isso, queridos, nós vamos viver uma vida de tristeza. Mas o apóstolo Paulo, ele vai dizer também assim: sede paciente na tribulação. A paciência é uma virtude do ser humano baseado no autocontrole emocional, né? E ser paciente não é algo muito fácil. Não é algo muito fácil de se cultivar. Principalmente quando estamos passando por alguma tribulação ou quando temos pressa de alguma coisa, né? E nós, pressa é uma coisa que nós sempre temos com a gente, né? Por mais que nós vivamos no mundo tecnológico, no mundo informatizado, nós continuamos a ter pressa das coisas. Não sei aonde nós queremos chegar, mas nós continuamos a ter pressa, não é verdade? Lá no livro de Salmos, no capítulo 70, no versículo 1, olha o que o salmista vai dizer: apressa-te, ó Senhor, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Então, naquela época, não existia informática, tecnologia, o salmista já tinha pressa também, né? Ele então falava para o Senhor: Senhor, apressa-te, ó Senhor, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Que dirá hoje? Hoje nós temos pressa para tanta coisa. Porém, querido, eu quero dizer para você que é na tribulação que nós somos treinados a ter paciência. E o momento é o momento que começamos a entender o tempo das coisas e o tempo de Deus. Existe o tempo das coisas, existe o tempo de Deus, né? Então existe o tempo Kairos e o Cronos. O Kairos é o tempo de Deus e o Cronos é o nosso tempo. E nós precisamos entender esses dois tempos. E como nós temos muita dificuldade de esperar, de entender essas coisas, o Senhor então ele nos instrui através da sua palavra. Quando nós lemos lá no livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 7 e 8, a palavra de Deus vai dizer assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e seródica, ou seja, a chuva do outono e a chuva da primavera. Então, a palavra de Deus nos chama a atenção para que nós sejamos pacientes até a vinda do Senhor, né? É bem verdade que há muita gente com ansiedade, né? Quando que o Senhor vai virar? Existem especulações.
mas o tempo Kairos é o tempo de Deus. E ele, inclusive, faz ali uma comparação com um lavrador, quando ele joga a semente na terra, quando ele planta a semente, e a semente precisa passar por todo aquele processo de morrer, germinar, para poder começar a gerar o fruto. Então não tem jeito. O lavrador ele precisa ter paciência para esperar o tempo necessário para que o fruto ele possa aparecer. Mas a palavra de Deus ela vai dizer mais assim, ó: sede vós também paciente, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então sede também paciente, fortalece o vosso coração, espera no tempo de Deus, que o tempo de Deus virá e vai ser bênção para as nossas vidas. Amém? Então, ser paciente não é nada fácil, é algo que nós precisamos muito da ajuda de Deus. Mas o apóstolo Paulo vai dizer também assim, na última parte do versículo: perseverai na oração. E a perseverança é uma qualidade daquele que persiste, daquele que tem constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades. Então, perseverar é algo importante na nossa caminhada. Há pessoas que elas começam a caminhada e começam a encontrar algumas dificuldades e querem logo desistir. Não querem persistir. Não querem perseverar. Ah, por que a igreja? Por que o irmão? Por que o pastor? Por que não sei quem? Ou seja, uma série de dificuldades que são colocadas para que ela não venha perseverar na caminhada. Mas o apóstolo Paulo, ele nos manda perseverar, né? Então, a oração é o oxigênio da nossa fé. Mateus, no capítulo 10, no versículo 22, vai dizer assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então precisa perseverar, precisamos perseverar, não é? Então o apóstolo Paulo, ele nos orienta a perseverar na oração. Por quê? Porque é importante? É claro que é importante. É claro que é importante perseverar na oração. A oração é o oxigênio da nossa fé. Sem oração, nós morremos. Sem oração, nós morremos. E nós podemos fazer uma analogia com um mergulhador profissional. Preste atenção nisso. O mergulhador profissional, para que ele possa mergulhar a grandes profundidades, ele precisa levar com ele, né, um aqualunque, ou seja, um tanque de oxigênio, para que ele possa ir até as grandes profundezas. Por quê? Porque nessas grandes profundezas ele só vai ser sustentado através do oxigênio, porque naturalmente ele não teria como chegar a grandes profundidades. Mas com o auxílio do oxigênio ele pode chegar às profundidades necessárias para desempenhar suas atividades. Porém, quando o oxigênio ele começa a terminar, a acabar, é necessário que ele retorne à superfície para ser reabastecido. E assim, querido, é a nossa vida espiritual. Imagina se nós deixarmos de orar, nós vamos deixar de oxigenar a nossa fé. E isso faz com que nós venhamos estar debilitados. A igreja que ela não ora, ela corre o risco de quê? Ela corre o risco de morrer. Por quê? Porque ela vai ser asfixiada por falta de oração. A igreja sempre vai encontrar um motivo para orar. Por quê? Porque a palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus vai dizer assim: orai sem cessar. Então, querido, nós sempre vamos ter motivo para orar. Nós vamos orar pela família, vamos orar pela igreja, vamos orar pelo pastor, vamos orar pelo vizinho, vamos orar pelos nossos governantes, vamos orar pelo nosso país, vamos orar pelo mundo, vamos orar... Enfim, querido, tantos são os motivos que nos levam a viver uma vida de oração. Por isso que a palavra de Deus vai dizer: orai sem cessar. E quando nós não oramos, nós não oxigenamos a nossa fé. E nós corremos o risco de termos a nossa fé morta. Quando a igreja ora,
O mundo espiritual, ele é movimentado e Deus ele começa a operar. Deus ele começa a realizar milagres na vida das pessoas. E lá no livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 15, a palavra de Deus vai dizer assim: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Através da oração, a oração da fé. Ela salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido algum pecado, ser-lhe-ão perdoados. Então é através da fé. Através da oração da fé, perdão. Então, quando nós oramos, nós estamos movimentando o mundo espiritual. Jesus, por exemplo, ele era um homem de oração. Olha o que diz o capítulo 26, versículo 36 de Mateus. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. Jesus não foi fazer outra coisa, ele foi além orar. Ele foi conversar com o Pai, porque quando nós oramos, nós conversamos com Deus, nós estamos falando com Deus, estamos abrindo o nosso coração para com Deus. O segredo da nossa caminhada espiritual, queridos, está em nós perseverarmos na oração. Porque a nossa fé em Cristo Jesus, ela será oxigenada todos os dias. Quando nós oramos, nós estamos oxigenando a nossa fé em Cristo Jesus todos os dias. Isso significa dizer que quando nós não oramos, que nós corremos o risco de asfixiar a nossa fé em Cristo Jesus. Então existe toda uma necessidade para nós orarmos e perseverarmos na oração, conforme diz o apóstolo Paulo. Perseverai na oração. Quando oramos, a nossa esperança ela é renovada, a nossa paciência ela é fortalecida e não desanimamos diante das lutas e desafios. Amém? Portanto, queridos, vamos oxigenar nossa fé a cada dia, vamos orar, vamos perseverar na oração, conforme o nosso apóstolo Paulo, ele nos orienta: perseverai na oração. Sem oração, a igreja morre. Sem oração, nós morremos, queridos. Então, receba essa palavra, coloque no seu coração essa palavra e vamos orar, vamos colocar em prática tudo aquilo que a palavra de Deus tem nos falado. Amém? Vamos orar e vamos agradecer a Deus neste momento. Santo Espírito de Deus, obrigado pela Tua presença no nosso meio, nesta hora. Obrigado, Senhor, por ter conduzido as nossas vidas através da Tua palavra, Senhor. Pai amado, que o desejo da oração seja uma constante nos nossos corações, ó Pai, pois queremos manter a nossa fé em Cristo oxigenada a cada dia, Pai, que falamos contigo, Senhor. Deus amado e santo, continua abençoando a Tua igreja, continua abençoando o Teu povo, Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus.